Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 48, gravado no domingo, dia 19 de julho de 2020. Mais um Tributologia. E no programa de hoje a gente vai abordar um tema que impressionantemente parece repetitivo e parece ao mesmo tempo sempre atual, que é a reforma tributária brasileira, a prometida reforma tributária brasileira. Às vezes eu acho que a gente está falando de, sei lá, uma cidade perdida, né? O Santo Grau, alguma coisa que fala-se, discute-se, mas a gente nunca vai ver acontecer, né? Mas efetivamente me parece que dessa vez há uma tendência de uma reforma andar e o governo já se manifestou no sentido de que nessa semana irá enviar ao Congresso Nacional o seu projeto de reforma. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, já afirmou que não vai aprovar uma nova CPMF, conforme tem se manifestado o ministro Paulo Guedes, né, que na verdade ele fala da criação de um tributo sobre as compras online, né, as compras virtuais. Na verdade, isso seria uma CPMF. Quem acompanha aí o Tributologia sabe que eu não sou contrário à criação da CPMF. Eu acho que se houver um planejamento, uma gestão, efetivamente a CPMF pode ser sim um instrumento bem sucedido de justiça fiscal para permitir a desoneração da folha, para permitir efetivamente uma força de crescimento do país, né? Hoje a folha é muito tributada, as empresas são muito tributadas e na verdade a gente tem uma dificuldade de tributação de patrimônio e renda que efetivamente é aquilo que deveria acontecer para estimular o crescimento do Brasil. Mas além disso, eu separei uns pontos que o assessor especial do ministro da Economia, né, o senhor Guilherme Afif Domingos, ele se manifestou no sentido de que a proposta do governo ela vai considerar alguns pontos. Eu separei três deles aqui para a gente conversar. Um deles é que o governo vai propor a unificação do PIS e da COFINS em um único tributo, né? Esse seria entregue já na próxima semana. Nesse caso, haveria uma contribuição sobre bens e serviços com alíquota de 12%. Alíquota de 12%, ou seja, hoje nós temos PIS e COFINS em dois regimes, regime cumulativo com alíquota de 3,65% para ambos e regime não cumulativo com alíquota de 9,25% para ambos. E, além disso, no regime não cumulativo, existe o crédito, o direito ao creditamento das aquisições e dos insumos necessários à prestação de serviço ou fornecimento de bens. Ou seja, de cara, a gente já tem aqui um ponto negativo na pseudo-reforma tributária. Por que pseudo-reforma tributária? Porque isso não reforma nada. Isso, na verdade, você só pega dois tributos e transforma em um só, quando, na verdade, eles sempre incidiram juntos. Ou seja, não haverá nenhuma grande novidade aqui nessa criação da CBS, né? E você ainda tem um aumento de carga tributária. Portanto, se o governo pretende ser liberal, se o governo pretende estimular o crescimento econômico, não é com aumento de carga tributária que isso vai acontecer, né? Além disso, eu achei interessante porque o senhor Guilherme Afif, ele afirma que o sistema tributário brasileiro, né, ele é muito complexo, então ele deve ser reformado da mesma forma que se come um boi, ou seja, fatiado, porque ninguém come um boi integralmente, de uma única vez, né? Bom, o sistema tributário brasileiro ele é fadado ao fracasso por um motivo muito simples. O Código Tributário Nacional é da década de 60 e até hoje ele não foi reformado. Por quê? Porque isso interessa a quem? Isso interessa ao poder público, que é uma máquina de gastar dinheiro que efetivamente precisa de dinheiro para poder gastar. Então, um sistema tributário truncado, complicado e que é praticamente um manicômio é favorável a quem? É favorável à burocracia estatal. Portanto, esse monstro que nós vemos hoje que o governo pretende atacar, não estou vendo muito caminho para isso, efetivamente existe pela burocracia estatal. Bom, há um outro ponto aqui, que esse ponto foi discutido muito na última semana, que foi a questão da desoneração da folha de pagamento, né? Esse imposto sobre pagamentos eletrônicos que o Paulo Guedes sugere seria uma alíquota de 0,2%, que geraria uma arrecadação de 60 bilhões de reais, ou 0,4%, claro, que vai dobrar a arrecadação. Isso seria favorável à desoneração da folha. Aí haveria
a retirada da contribuição para quem ganha até 2 salários mínimos. Bom, isso seria ótimo para poder estimular o emprego, né? Efetivamente você teria uma questão muito favorável com relação à figura de geração de emprego, porque a folha é muito cara no Brasil. Hoje um funcionário, além do salário, ele vai custar para o empregador por baixo 25,8% a mais, por baixo, né? Isso eu estou falando só das contribuições sociais para a Seguridade Social e contribuições para terceiros. Ou seja, a gente está falando realmente num ônus muito elevado para o empregador que prefere não contratar. E aí é muito favorável, né, esse argumento para quem não quer efetivamente aumentar sua quantidade de funcionários. Aí você tem burlas à lei trabalhista e etc. A desoneração da folha é mais que necessária, né? E como eu disse, eu sou a favor da criação da CPMF, sim. Acho que a CPMF é um tributo com zero sonegação, é um tributo de fácil arrecadação, com custo baixíssimo para o governo federal. Portanto, eu acho que politicamente não é legal, politicamente não é favorável, mas tecnicamente é um tributo bastante interessante na minha opinião. O assessor do ministro Paulo Guedes, ele ainda afirmou que a reforma tributária fatiada, ela tem que incluir também alterações no imposto de renda das pessoas e das empresas, né, das pessoas jurídicas. Ele fala que há excesso de deduções nas pessoas físicas. Eu queria saber de onde ele tirou o excesso de deduções. Eu não sei se essas pessoas que pensam numa reforma tributária, elas pagam imposto de renda. Porque assim, que excesso de deduções que existe no Brasil? A única dedução que é ilimitada é a dedução com saúde. A única dedução que é limitada é a dedução com saúde. É um absurdo pensar que o indivíduo não pode deduzir suas despesas com saúde quando saúde é um direito fundamental, que o Estado deveria entregar e entrega mal e porcamente. Gabriel, você está ácido no Tributologia de hoje. Eu não estou ácido, simplesmente a gente cansa. A gente cansa de ouvir tanta coisa equivocada. Porque assim, dedução de gasto com educação no Brasil tem teto, é R$ 3.500 por ano. E a educação pública, infelizmente, não atende às necessidades da sociedade. A pandemia deixa isso muito claro. As crianças que estudam em colégios particulares, elas continuam tendo aula online, as crianças que estudam em colégios públicos têm um ano perdido. E o que vai ser dessa geração? E o governo ainda diz que a dedução de gastos é muito grande no Brasil? Não. A nossa tributação ela é regressiva, a nossa tributação é cruel. A nossa tributação ela é extremamente ruim e a reforma tributária não vai acontecer se continuar nesse caminho. Essa história de fatiar não vai resolver o nosso problema. E aí, gente, eu queria aproveitar o gancho para dizer o seguinte: o governo poderia aproveitar esse momento, né, e estudar um pouquinho de direito tributário, né, e pensar que antes da reforma tributária, a necessidade da reforma administrativa para reduzir despesa. Isso eu já falei 90 vezes, né? Aqui no Tributologia eu sempre falo sobre isso. Mas foi publicado agora, recentemente, no final do ano passado, um livro do Piketty, do Thomas Piketty, professor de economia em Paris, né? E ele publicou um livro muito interessante, além daquele O Capital no Século XXI, né? Que foi um boom de sucesso absurdo. E ele publicou um livro novo que eu particularmente gostei muito e recomendo, né, que é o Capital e Ideologia. Capital e Ideologia. Eu particularmente gostei muito do livro do Piketty e eu separei também alguns pontos sobre tributação que ele fala no livro, né, talvez um pouco excessivo, mas efetivamente eu acho que a gente poderia pensar que a base da reforma tributária poderia ser retirada do livro do Piketty. Ele prevê, por exemplo, ele prega a necessidade de aumento de impostos sobre renda e herança das faixas superiores de renda para alíquotas de até 90%. Olha, eu acho que 90% é demais, tá? Mas eu acho realmente que o Brasil é um país que privilegia a classe mais rica. Isso é um fato, isso é indiscutível. Quem quiser discutir isso não tem dados. Porque a alíquota de imposto de renda de 27,5% não existe em país nenhum do mundo que seja sério, que busque a distribuição de riqueza. Então há necessidade de uma alteração da progressividade do imposto de renda brasileiro para que tenha alíquotas maiores, para que os mais ricos efetivamente sustentem a necessidade do Estado. E talvez esses mais ricos que sustentem a necessidade do Estado fiscalizem mais a atividade do Estado, né? O Piketty também,
ele sugere a criação de um imposto anual progressivo sobre a propriedade. Isso seria para reduzir o rentismo, né? Aquela ideia de que o indivíduo ele tem muitos imóveis e ele impede que outras pessoas cresçam e tenham mais patrimônio. E realmente isso é um fato, né? No Brasil você tem uma concentração patrimonial absurda. A política urbana brasileira ela é sofrível. E aí eu particularmente acho que no Brasil, essa ideia do Piketty de tributar o patrimônio 90%, a sugestão dele é 0,1% para pequenos patrimônios de até 100 mil euros e 90% para grandes patrimônios acima de 2 bilhões de euros. Eu acho que isso no Brasil não funcionaria muito bem, porque eu acho que a gente já tem um instrumento inutilizado, que é a progressividade do IPTU, né? A progressividade do IPTU, para fins de função social da propriedade, ela já é um instrumento fantástico para equilíbrio social, para que haja uma estabilidade de moradia, mas infelizmente os municípios não utilizam esse instrumento. A partir do momento em que nós tivermos uma constitucionalização, e aí, Gabriel, você quer botar mais coisa na Constituição? Não, mas nesse caso eu acho que haveria necessidade disso, de uma constitucionalização da obrigatoriedade da aplicação da progressividade como instrumento de função social ao IPTU, talvez a gente possa ter políticas urbanas melhores e diminuir a concentração de patrimônio, que no Brasil realmente é algo absurdo. O Piketty sugere a instituição de uma herança para todos. Seria, todo cidadão de 25 anos receberia 120 mil euros, né? Que nesse caso ele usa o critério da França, seria o equivalente a 60% do patrimônio médio da França, financiados pelo imposto progressivo sobre a propriedade. Bom, isso seria legal num país que estimule o empreendedorismo, né? Você entrega 120 mil euros para o indivíduo e fala, toma, vai ser feliz, investe naquilo que você quiser. No Brasil, você vai entregar 120 mil euros para qualquer cidadão, ele vai pegar esse dinheiro, vai comprar um imóvel e vai alugar para outro. Por quê? Porque a política de moradia e de progressividade no Brasil realmente ela é sofrível. Então, você precisa realmente ter um instrumento de tributação sobre patrimônio para que você possa trabalhar essa herança mínima, né, como diz o Piketty. E aí ele sai um pouco do direito tributário, né, mas ele fala ainda da criação de um imposto individual e progressivo sobre carbono emitido. Isso particularmente eu acho muito importante, não entendo por que a gente não evolui nesse sentido no Brasil, uma tributação sobre carbono. E aí ele traz umas outras questões mais sociais que fogem do direito tributário. Eu não queria fugir aqui do meu foco. Leia um livro, vale muito a pena. Eu acho que no Brasil, você precisa, para pensar em reforma tributária, você precisa necessariamente desonerar a produção e a circulação e você precisa onerar patrimônio e renda. É assim que funciona. O imposto de transmissão, causa morte e doação no Brasil tem alíquota máxima de 8%. 8%. É super vantajoso ser herdeiro no Brasil. Ah, Gabriel, mas para ser herdeiro, seu pai tem que ter produzido alguma coisa. Não importa. O que importa é que em país sério nenhum do mundo você vai ter um ITD tão baixo. Em países de primeiro mundo, o ITD tem alíquota em torno de 40% a 50% do patrimônio. Ah, Gabriel, mas é justo isso como distribuição de renda? É justo, porque o Estado arrecada e o Estado aí tem condições de entregar um mínimo existencial, uma saúde que preste, uma educação gratuita e de qualidade. Se a gente quer um país mais igualitário, um país menos desigual, a tributação foi feita para isso. Esse é o ponto principal. A reforma tributária que vem aí pelo governo, ela não atinge o seu objetivo, que pelo menos deveria ser, na minha opinião, estimular o liberalismo econômico. E o que é liberalismo econômico? Não é Estado mínimo, é você permitir que o indivíduo tenha um mínimo existencial para que ele possa empreender e buscar o desenvolvimento. Isso, efetivamente, não está sendo tratado na reforma. O que está sendo tratado na reforma é como manter o Estado brasileiro. Como manter as despesas do Estado brasileiro, despesas altíssimas e que efetivamente são bancadas por uma tributação que privilegia aqueles mais ricos. Inclusive o Piketty, no livro dele, ele fala sobre isso. No livro dele ele analisa um período de redução de desigualdade social no Brasil, com o programa de renda mínima do governo PT, né? E o Piketty fala, foi um período realmente interessante para as classes mais pobres, mas quem financiou
a redistribuição de renda com o programa de renda mínima lá do Bolsa Família foi a classe média, não foi a classe rica. Ou seja, você tira de quem não tem para dar para quem não tem. E no Brasil o rico continua ficando cada vez mais rico e acumulando riqueza. Então, se o objetivo da reforma tributária é você estimular o crescimento, e aí, gente, que fique muito claro, tá? Na minha opinião, eu não acho que redução de desigualdade é empobrecer o mais rico, não. Eu acho que redução de desigualdade é enriquecer o mais pobre. É permitir que o mais pobre cresça. Permitir que o mais pobre ganhe mais. E aí sim ele estará mais próximo do mais rico. Agora, se para isso for necessário aumentar a tributação sobre patrimônio, porque quem vai sofrer é o mais rico, que assim seja. Caso contrário, o abismo social cresce e a panela de pressão vai esquentar. A panela de pressão vai esquentar, a convulsão social vai acontecer. Principalmente no período pós-pandemia, em que as pessoas estão desempregadas. O ponto principal que eu particularmente vejo aqui e entendo que há necessidade de revisão nas propostas de reforma tributária é que em nenhum momento a gente discute o aumento da tributação sobre patrimônio e renda dos mais ricos. E eu não estou falando de imposto sobre grandes fortunas. Não há necessidade de criação de imposto sobre grandes fortunas no Brasil se você reestruturar o sistema tributário para desonerar a produção de circulação, para que as pessoas possam comprar mais, ter mais acesso aos bens da vida e gerar assim mais empregos. E com isso mais renda, e com isso mais tributação. Falta no governo um pouco de pensar fora da caixa, de pensar fora da ideia liberal de economia e pensar naquilo que é factível para o Brasil. O que é factível para o mundo não necessariamente é factível para a gente. Portanto, vamos esperar as cenas do próximo capítulo, vamos ver o que será a reforma tributária brasileira e se é que ela vai sair. Porque, mais uma vez, eu tenho a sensação de estar no filme do Indiana Jones atrás do Santo Graal. O problema é que aquela bola vem rolando atrás da gente e está quase passando por cima. Bom, para quem está me ouvindo e não assistiu esse filme, vale a pena. Os filmes do Indiana Jones são sensacionais. Fica aí também a dica de filme nesse Tributologia. Galera, muito obrigado. Foi um prazer enorme falar com vocês hoje. Eu saí um pouquinho daquela coisa mais prática de direito tributário para falar um pouco de pensamento, mas efetivamente eu precisava abordar essa nova ideia de reforma que está vindo para o Brasil. E fica aí a sugestão de filme, né? Indiana Jones, e a sugestão de livro, do Thomas Piketty, que é Capital e Ideologia. É um excelente livro, vale a pena a leitura. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Foi um prazer enorme estar com vocês em mais um Tributologia e semana que vem tem mais. Um beijo enorme, galera. Até semana que vem.